Abre lá sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, deixa aberto, no capítulo 17, que nós vamos ler alguns versículos. Tem um outro versículo que eu vou comentar aqui, mas eu vou estar lendo aqui, tá? Não precisa abrir. E tem momentos na vida da gente, irmão, que a coisa é tão difícil, que você precisa de uma intervenção divina, você precisa que Deus entra com poder, que Deus faz alguma coisa assim, não é? Muito. E nós estamos vivendo um tempo desse no nosso próprio Brasil, na nossa própria nação. Então, quando nós honramos, irmão, nós sabemos que quando eu honro a Deus, quando eu permaneço firmado em Deus, quando eu permaneço alinhado nas coisas de Deus, Ele vem em nosso favor, né? Ele intervém em nosso favor. E Ele vem em favor das nossas causas, Ele começa a trabalhar. Só que para isso, irmão, eu não posso desanimar. Eu não posso deixar a circunstância roubar minha fé e tirar minha força. A dificuldade roubar minhas forças. Aquilo que eu olho contrário, tirar as minhas forças. Pastora, mas está difícil. Mas eu falo para você, querido, que você precisa permanecer firme. Então que o Senhor, Ele está ouvindo o nosso clamor. Ele não vai deixar de ouvir o nosso clamor. Ele vai responder com fogo e poder as nossas orações. E todos olharão, irmão, e verão que o Deus que nós servimos, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso. Ele é o nosso Deus, aquele que governa, reina. O nosso Deus é aquele que, a hora que Ele fala basta, basta, chega, chega, e não move mais nada, nem um milímetro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nós servimos hoje. E aqui dentro da palavra de Deus, se a gente for entrar dentro da palavra e ver os momentos onde Deus foi trazendo intervenção sobre o povo, através do clamor, através da fé, através da convicção que eles tinham, que eles não estavam só, que quem guerreava as guerras deles não era eles, mas sim o Todo-Poderoso. Então a gente tem várias palavras aqui, irmãos, que traz isso para nós. E lá em Êxodo tem uma palavra, irmãos, lá, que quando Deus falou com Moisés, Ele falou assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci, olha o que ele fala aqui, ó. Portanto, desci, né, versículo 6. Êxodo 3, 7 e 8. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por isso, porque conheci as suas dores. Versículo 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Irmãos, quando o povo começou a clamar verdadeiramente diante de uma escravidão, diante de uma dificuldade terrível que ele estava vivendo, um sofrimento terrível, Deus estava ouvindo aquele clamor. Muitas vezes você ora e você pode dizer assim: mas parece que Deus não está me ouvindo. Querido, eu falo para você que Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo sim a sua oração. Ele não te deixa falando sozinho. Só que o tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o seu tempo, o tempo de Deus é outro. Deus tem o momento certo, a forma certa de trabalhar, a forma exata de fazer, porque Ele é perfeito e Ele faz tudo perfeito. Então aquele povo estava passando por uma dificuldade muito grande, sofrimento muito grande, uma escravidão, né, de mais de 300 anos de escravidão, e ali eles começaram a clamar. Por isso que a palavra de Deus fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que vocês ainda não conhecem, eu vou responder vocês. Irmãos, quando eu entro numa busca, num clamor, eu tenho que entrar com a certeza da vitória, com a certeza que eu não estou pedindo para o humano, eu não estou pedindo para o governo, eu não estou pedindo para ninguém, eu estou pedindo para um Deus poderoso, um Deus que muda a história de nação, um Deus que muda a história do seu povo, um Deus que muda tudo e todos. Um Deus que transforma. É isso que eu tenho que ter no meu coração. Eu quero que você hoje, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, eu quero que é para trazer fortalecimento à nossa vida, para a gente entender o quanto Deus espera de mim e de você. Intimidade, comunhão, oração, busca, santidade, obediência, fazer a vontade de Deus.
para que possamos ver e viver as maravilhas dele, e através disso o nome dele será exaltado. Amém? Lá em 2 Crônicas, irmão, capítulo 17, fala assim, ó. Vou falar de um rei. Diz assim, ó. Capítulo 17, versículo 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Antes buscou o Senhor de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Vamos aqui para o versículo, pula aqui, o versículo 9. E ensinaram em Judá, e tinham consigo livros da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Irmão, seu pai tinha morrido, e Asa, né, que era o rei anterior, e Josafá começou a reinar em Judá. Olha o que ele fez. Diz a palavra do Senhor que ele andou conforme o seu pai Davi, ele andou conforme ali aqueles reis que andou conforme a vontade de Deus, ele também andou. Ele buscou Deus e seus pais, ele andou segundo os mandamentos do Senhor. O Senhor confirmou o seu reino. As pessoas vinham e presenteavam Josafá, o seu reino, com grandes riquezas e abundância em glória. Foi um rei que viveu conforme a vontade de Deus, e Deus foi ali e exaltou a obediência, exaltou a reverência, exaltou o amor que esse homem tinha, e teve a honra que ele deu a Deus. Honra a Deus, querido. Em qualquer lugar que você for, honra a Deus em qualquer circunstância, porque Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, é Ele que vai entrar na sua vida. E aqui ele diz assim, olha para você ver, irmão, no versículo 9, que lindo. Ensinaram em Judá, e tinha consigo os livros da lei. Eles se preocupavam com os livros da lei, e eles rodeavam a cidade de Judá, ensinando o povo. Imagina as crianças, os jovens, os velhos, aprendendo a palavra, aprendendo a lei do Senhor. Então foi um homem que se preocupou com as coisas, com o crescimento do reino de Deus na terra. Querido, preocupa com o crescimento do reino de Deus na terra. Nós precisamos pedir muito a Deus, sabe, irmão, para tirar o egoísmo do nosso coração, para a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vida, e começar a olhar para o reino, para as coisas do reino, porque quando eu preocupo com o reino, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha história, Ele muda, Ele que cuida de mim, queridos. Nós temos que ter isso no nosso coração. E aí diz aqui, irmãos, que através daquele ensino veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá, tá? Durante aquele tempo. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gados miúdos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições de Judá. Irmãos, esse versículo aqui você vê que até os inimigos, até o inimigo reconheceu as glórias, grandeza do reino de Josafá, e eles levavam e presenteavam aquele homem. Você acha que isso é por quê? E se a gente pegar o livro de Reis, irmão, toda a história dos reis, desde o princípio, você vai ver Juízes, é muito claro. Você olha e fala assim, aí você vê na palavra do Deus, o povo se voltaram para Deus. Você vê a vitória, irmão, é claro, é nítido, é lindo. O povo se rebelaram contra Deus. Aí você vai ver as derrotas, as vergonhas, as dificuldades, o inimigo passando vergonha, o inimigo prevalecendo na vida deles. Isso, a Bíblia é cheia disso, né? A história dos reis ali, o povo de Deus, tudo que você for ver aqui, irmãos, é claro para nós dentro da palavra do Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele fala, ele nos honra. E aí você olha e fala assim, nossa, então Josafá teve um reino assim, né? Muito abençoado, um reino que não teve. Irmãos, chegou o momento que teve sim.
Teve um momento, eu até comentei essa palavra aqui em 2 Crônicas capítulo 20, eu comentei rapidamente, eu não falei na última pregação, domingo eu falei, né? E eu quero ler aqui com vocês, irmão, que estava tudo muito bem, né? Aí de repente os inimigos se levantam. E às vezes, irmão, o inimigo levanta e nós falamos, nossa, mas está tudo certo, né? Tem feito tudo, irmão, mas ele se levanta. Ele se levanta. Mas a gente sabe que ele levanta para cair. Na vida do homem de Deus fiel, ele levanta para cair. Ele cai. E você tem que prevalecer em oração, em jejum. Deixa de desânimo. Deixa de falar que não vai acontecer, mas começa a adorar e a buscar Deus. Aqui no capítulo 20, irmãos, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Levantou uma quantidade grande de inimigos contra o reino desse homem, tá? Porque era um reino rico, irmão, estava crescendo em riqueza, em glória, tinham muitas coisas. E ali os inimigos, chama a atenção do inimigo, né? E eles começaram ali, se levantaram contra esse reino. E diz assim no capítulo 20, ó, vamos ler aqui? Eu vou lendo, eu vou comentando aqui com os irmãos. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Irmãos, quando veio a notícia ruim para esse homem, ó, está vindo uma grande nação aí, um grande povo contra o seu reino, está vindo um grande povo contra nós. O que esse homem fez? Disse que ele temeu. Normal, humano, lógico, está vindo um grande povo. E ali, irmãos, diz a palavra de Deus que qual que foi a posição dele? Ele ficou lá escabelando? Não, ele não esmoreceu. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Às vezes a notícia ruim chega, a derrota chega, a notícia da derrota, irmão, mas nós temos que fazer o quê? É momento que a gente fica, igual ele fala, ele temeu. Nós também tememos, nós entristecemos muitas vezes com alguma notícia ruim, uma doença, uma enfermidade, uma perda, alguma coisa, irmão, é natural a gente ficar assim. Só que logo esse homem já fez, diz a palavra do Senhor, então temeu e pôs-se a buscar e apregoou jejum. Como ele era rei, ele levantou o povo para jejuar e orar e buscar a presença de Deus. Porque ele sabia, irmãos, que Deus estava no controle da vida dele. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. É ali, irmãos, olha que coisa linda, né? E o povo começou, como eles viam o líder deles, buscando, adorando a Deus, apregoando o jejum em toda aquela nação de Judá. Aqueles povos deles que moravam ali, né? Perto, por ali, vieram todos para adorar a Deus junto naquele mesmo lugar. Eles se juntaram. Agora você imagina a glória de Deus, né? O tanto que Deus agiu ali no meio daquele povo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos que aprender, sabe? Às vezes a gente pede socorro para tantas coisas, né? Para tanta gente, e a gente não pede socorro para Deus. Vamos aprender a pedir o socorro para o céu. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus diz: de onde virá o meu socorro? Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? O Salmo 121 diz assim para nós. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Está difícil, irmão? O que está vindo? Ah, pastora, vai ficar difícil agora. Como vai fazer? As coisas vão sumir, as coisas vão aumentar. Irmãos, peça socorro para Deus. Entrega tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no domínio de tudo. Há um grande povo orando, há uma grande nação orando. É isso que nós temos que fazer parte também desse povo. Nós temos que estar junto com esse povo. Pastora, mas eu estou aqui, lá na sua casa, Deus está vendo você junto com esse povo. Lá no seu quartinho, lá, Deus está vendo você junto com esse povo, irmão. Lá na rua, lavando a sua louça, lavando a sua roupa, falando com Deus, clamando o Senhor. Deus está vendo você ali, junto com esse povo, orando e clamando. Porque Deus, irmão, nós não precisamos estar em cima de algum lugar, igual os fariseus faziam, mostrando, não. Nós precisamos orar em todo o tempo, né? Sem cessar, é o que nós temos que fazer. Então aqui, irmãos, o versículo 6 diz assim: e aí, irmão, Josafá começou a orar e falar com Deus, ó. Olha só, versículo 6, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais,
Porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na sua mão há força e poder, né? E não há quem te possa resistir. Ele começou a falar: Senhor, o Senhor é o Deus dos meus pais. Quer dizer, eu estava dizendo o quê? O Senhor é o Deus que fez todas as maravilhas no passado. É o mesmo Deus que nós cremos. Ele ainda diz aqui na oração dele, né? Ele engrandeceu o Senhor e disse, né? Falou que o Senhor tem o poder. Quem vai te resistir, Senhor? O Senhor tem todo o poder. Ele levou a grandeza de Deus em oração. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do seu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Não foi o Senhor, Pai, que mandou esse povo tudo embora dessa terra? E deu a descendência, deu a bênção na mão de Abraão? Ele está lembrando, trazendo a palavra, querido. Nós temos que aprender a orar a palavra. Quando eu oro a palavra, Deus vela pela palavra para que ela seja cumprida. Ele está falando aqui, ó, Deus não é esquecido, Deus não esquece, mas nós temos que estar lendo, orando a palavra. Não foi o Senhor que fez isso? E habitaram toda nessa terra, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, olha só, irmãos, primeiro ele falou o quê? Ele orou, ele entregou, ele chamou o povo a jejum, chamou o povo para reunir em oração. A hora que eles estavam em mesmo propósito, ele começou a orar, exaltando a grandeza de Deus, trazendo a lembrança, tudo aquilo que Deus tinha feito no passado. E aí ele começou a falar: porventura não foi o Senhor que fez tudo isso, né? E todo esse povo habitaram nessa terra que o Senhor mesmo conquistou para eles. E aqui ele vem agora e ele começa a apresentar as causas, irmãos. Olha para você ver que coisa linda, né? Agora, pois, eis que os filhos de Amon apresentando o inimigo diante do Pai. Você tem apresentado, irmãos, levante diante do Senhor? Muitas vezes nós temos que aprender, irmãos, com as orações da palavra. A palavra de Deus tem tantas orações e nos ensina muito a orar. Ela nos ensina a falar, né? Tem as orações aqui, ó, tem a oração de Neemias, tem as orações dos reis, não tem tantas orações, oração de Ezequias, oração de tantos homens de Deus tem aqui, e nós precisamos entrar e aprender, né? Buscar o Senhor dessa forma. E aqui ele diz assim, ó: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora da herança, e nos fizeste herdar. O que ele está falando? Senhor, esse povo que quando nós viemos do Egito, nós não destruímos ele. Olha o pago que estão dando agora. Agora eles estão vindo contra o seu povo. Olha o que eles estão vindo, o que eles estão fazendo. Eles apresentando diante de Deus, tá? Irmãos, tem gente que confunde, né? Apresentar a causa diante de Deus é isso aqui. Tem pessoa que vai orar, irmão, não ora, né? Parece que é Deus, né? Para Deus, e dá a impressão assim que está pedindo até para Deus matar, né? Para Deus fazer, né? Quantas pessoas já ouvi gente orar assim, não tem? Eu já vi muitas coisas assim. E aqui não, ele está apresentando as causas, aquilo que estava acontecendo. Ele falou: não é esse povo, Senhor, que o Senhor deixou, né, passar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Mas esse homem reconheceu totalmente a necessidade, a fraqueza dele, que ele necessitava de Deus, tá? Muitas vezes nós não oramos dessa forma, nós não reconhecemos que nós somos fracos, necessitados, nós somos pó, e nós não conseguimos nada se não for Deus, tá? Nada, nada, nada. Nossa inteligência, nossa sabedoria mesmo humana não vai levar nada. Tudo nós dependemos de Deus. Sabedoria de Deus, as coisas vindas de Deus, né? Tudo, sabe,
Sabe essa bênção que você tem aí na sua vida? Sabe essa facilidade? Sabe esse dom que você tem, né? Em nome de Jesus. Sabe aqueles bolos bonitos, irmã Joana, que a senhora faz, né? A senhora sabe que é tudo Deus, né? Que dá, né? A sabedoria. Sabe aquela funcionária abençoada, aquele funcionário abençoado lá no seu trabalho, onde as pessoas olham para você e vê você diferente? É Deus que te dá isso, tá? Porque se tirar Deus da sua vida, filho, sobra nada não. Sobra nada. Sobra um homem que só sabe errar, um homem que só sabe pecar, um homem que vai para a imundícia, igualzinho um porquinho, quando ele vai para a lama. É igualzinho você pegar um porco, dar banho nele e deixar ele limpinho. De repente você deixa ali e ele volta para a lama. É igualzinho, irmão. Não pensa que nós podemos fazer alguma coisa se não for pelo poder de Deus. E ele diz: nossa, Senhor, o Senhor não vai julgar esse povo? É pedindo para que Deus julgasse, fizesse justiça ali naquele lugar, porque eles não tinham o que fazer. O que ele está dizendo aqui? Eu não tenho, é uma grande multidão, Pai. Ele está dizendo que eu não tenho povo para isso, eu não tenho guerreiro para isso, eu não tenho como vencer esses povos. Aí ele fala, né? Mas sabemos nós que faremos, porém nós não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão fitos em Ti. Tem momento na sua vida, igreja, que você olha e fala assim: eu não sei o que fazer mais, pastor, eu não sei mais o que fazer. Mas será que você tem se humilhado diante de Deus, tem se rendido diante de Deus, tem falado assim: Senhor, porém os meus olhos estão fitos em Ti, e eu espero que o Senhor vai trazer uma direção, o Senhor vai trazer um direcionamento, eu vou descansar. Aleluia. É isso que nós temos que fazer e ter a certeza no nosso coração. Amém, igreja? Reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Deus pode todas as coisas, e Ele vai nos dar a vitória. Então todo o Judá, irmão, estava em pé perante o Senhor. Todo o Judá ali, Josafá orando e falando, né? Como também as suas crianças, mulheres, seus filhos, os velhos, todo o Judá estava ali reunido diante desse momento da oração. Nós não sabemos o tempo que ele falou, né? Nós sabemos que a oração, ela é curta, tem poucos versículos, mas talvez ele ficou ali um grande tempo falando com aquele povo e orando e clamando ao Senhor, né? E ele reconheceu, irmão, aqui está uma parte muito assim, né? Importante da gente aprender mesmo. Senhor, eu sei, Pai, eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor cuida, Pai. O Senhor não vai deixar o seu povo desfalecer. Mais uma vez tu verás a diferença que faz o justo do ímpio, daquele que serve, daquele que não serve a Deus. Amém, irmão? Nós somos aqueles que vão fazer a diferença. Nós somos aqueles que fazem a diferença, né? E aqui eu acho lindo aqui, irmãos, que logo em seguida Deus respondeu a oração dele. Veio a resposta da oração sobre Josafá, sobre Judá. Veio o poder de Deus, veio a oração sobre Judá. Então aqui no versículo 14 diz assim, ó: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jael, filho de Zacarias, filho de Benaís, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá. Assim o Senhor vos diz. Levantou um profeta naquele exato momento, cheio do Espírito Santo, e ele começou: Josafá, olha aqui agora, moradores de Jerusalém, olha o que o Senhor fala. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos espantei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Você imaginou, irmão? Você já imaginou toda a congregação ali reunidos, né? Ali diante, e ouviu uma resposta de Deus dessa forma? Como que esse povo adorou e glorificou a presença do nosso Deus, a presença de Deus ali, né? E eles começaram a peleja: não temais, não tenha medo dessa grande multidão, essa causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é de vocês. O que ele está dizendo? Essa peleja não é humana, essa peleja é sobrenatural. Essa peleja, quem vai pelejar é Deus. Talvez você está numa situação, querido, às vezes você está numa dificuldade, você fala assim: meu Deus, eu não consigo mais, pastor, orar para isso, eu não dou conta, porque eu não vejo mudança. Mas eu falo para você hoje que essa peleja é de Deus. O único propósito nosso é o jejum, é a oração, é estar no prumo,
é estar no trilho de Deus, é estar na presença, é fazer a vontade de Deus, é tirar o pecado, é tirar a frieza, é buscar a presença de Deus, e o resto Ele cuida. Aleluia. Quando eu estou justo diante de Deus, quando eu busco a presença, Ele cuida daquilo que é meu, em nome de Jesus, amém, irmãos? E Ele diz aqui, ó, amanhã, ao versículo 16, descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar, tá? Parai, estai de pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. E Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Irmãos, como é bom, sabe, você chegar diante de Deus. Você está numa batalha, numa luta, numa peleja, e você saber que não tem acusação contra você, porque você está ali adorando, você está ali no posição, você está ali no prumo de Deus, você está ali alinhado em Deus, porque isso é a melhor coisa que nós temos que estar com a nossa consciência tranquila, com o nosso coração limpo diante do Senhor, longe do pecado, longe das coisas que desagradam a Deus, porque a hora que eu estou dessa forma, e eu começo a clamar, e eu começo a apresentar a dificuldade, o inimigo pelejando contra a minha vida, eu começo a apresentar diante do Senhor, o Senhor peleja a minha peleja, o Senhor guerreia as minhas guerras, amém? Ele está ali guerreando as nossas guerras, tá, meu querido? Não adianta eu falar aqui para você, irmão, Deus vai pelejar a tua guerra. Eu falo para você, tá no prumo? Então pode ficar em paz, que Deus está pelejando a tua batalha, amém? Pastor, eu não estou não, então entra no prumo, pede ajuda para o Espírito Santo que Ele te ajuda. Espírito Santo, me ajuda, eu tenho que sair desse pecado, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que santificar a minha vida, eu tenho que santificar o meu coração, eu tenho que santificar a minha conduta, eu tenho que buscar mais o Senhor. Entra que você vai ver Deus pelejar as suas pelejas, Deus guerrear as suas batalhas, em nome de Jesus, amém? Ele vai falar, filho, deixei que a peleja é minha, aleluia, glória a Deus. Versículo 19 diz, levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatita e dos filhos do Coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Os levitas, irmãos, eram aqueles da tribo de Levi, que Deus levantou desde lá do êxodo lá em Israel, né? Desde lá de Moisés, levantou do templo ali que eles fizeram o tabernáculo. Eles só adoravam a Deus, inclusive nem terra eles não tinham, porque eles tinham a herança deles, era o Senhor. Eles eram os adoradores, através de instrumento, de oração, de louvores, de adoração. Eles cuidavam do templo, eles cuidavam do tabernáculo, eram os levitas. E aqui diz a palavra que eles se levantaram e começaram a louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Imagina, né, irmão? Sentindo o socorro de Deus, sentindo a intervenção do Pai, do Todo-Poderoso, descendo, sentindo Deus descendo na terra para batalhar aquela batalha, para entrar em favor daquele povo. Imagina a alegria, a adoração, né? Estava ali com o coração triste, buscando, entristecido, né? Com medo, e mais, a hora que Deus traz essa resposta, já começa a adorar, continua adorando, e Deus fala ali, ó, e aqui diz assim, ó, e pela manhã cedo se levantaram e saíram no deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se de pé Josafá e disse, aí Josafá diz, ouve, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, tá? Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que ele está dizendo? Crede no Senhor vosso Deus, que vocês vão estar seguros. E crede nos profetas que trouxeram essa resposta, que trouxeram essa palavra. Crê nos seus profetas que têm profetizado sobre a vida de você, porque você vai ver e vai prosperar, em nome de Jesus, né? E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, irmãos, aí naquele momento, Deus só falou isso, né?
Deus vai falando assim, né, irmãos? Vai deixando eles com o coração, né? Qual a próxima que Deus vai falar, né? E aí Deus falou que Ele guerreava por eles, que Ele estava na guerra, na batalha. E aí aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, irmãos, e ele dizia, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe o que é isso? Imagina você aqui, vamos imaginar agora, ó. Eu imagino um exército, né, do povo de Israel mesmo, os guerreiros ali, os guerreiros de Israel, os guerreiros de Judá, estava tudo ali, ó, ali, né, com as armas que ele está falando aqui, né, e diante deles estavam os levitas, homens sem armas. A arma dele era o louvor, a arma dele era o instrumento, a arma dele era a adoração, a arma dele era a presença de Deus, era a busca em Deus. Amém? Era um louvor e adoração. E aqueles cantores à frente do exército, e eles iam louvando e adorando. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Querido, quer ter vitória nessa luta aí, nessa batalha? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pastora, mas a guerra é grande, não tem problema. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A batalha está grande, estão vindo armados, três nações, são nações. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E eles foram louvando, eles foram adorando, e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. Aleluia, porque os filhos de Amon e o de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Irmãos, dois povos começaram a levantar contra os das montanhas de Seir, e eles começaram, olharam para os moradores das montanhas de Seir e viram eles como inimigos. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Deus tem poder para fazer, como eu falei no começo aqui, Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E ele fez, e um olhava para o amigo ali, e ele viu o inimigo, e eles começaram a guerrear um contra o outro. E depois depois os amonitas, né? E os de Moabe, os moabitas e os amonitas um contra o outro. E acabou, não, ninguém guerreou, não teve batalha, não teve derramamento de sangue do povo de Deus, tá? Não houve batalha do povo de Judá. A batalha foi Deus que fez. Deus tem poder para tocar na visão, Deus tem poder para tocar na mente, Deus tem poder para mudar tudo na nossa vida. É isso que nós não podemos limitar. Irmão, nós estamos vivendo um tempo da igreja muito fria, a igreja sem fé, uma igreja fraca, irmão. Nós temos que pôr no nosso coração, nós estamos vivendo um tempo e nós temos que buscar e ter a certeza de que Deus tem poder para mudar qualquer circunstância e qualquer situação da nossa vida, da nossa nação, da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa família. Eu não sei o que você está passando, mas que você coloque aí diante de Deus, que o Espírito Santo venha falar com você. E aqui, irmãos, vamos continuar aqui. A palavra de Deus diz assim, que eram tanto despojos, que eles levaram 3 dias. E despojo, irmão, não era coisinha toda não, era muita coisa, era muito ouro, era muita coisa valiosa. E ali eles saquearam todos os despojos, levaram, e aquela quantidade imensa de cadáver, e eles carregaram tudo e levaram tudo, né? O povo de Deus, o povo de Judá. E aqui, irmãos, diz a palavra do Senhor aqui, não vamos ter, para encerrar aqui, eu quero encerrar essa palavra lendo aqui no versículo 29, que diz assim, ó, para a gente encerrar, diz assim, ó: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Aleluia, glória a Deus, amém? Irmãos, outros inimigos olharam e temeram. Não vão contra não, gente, porque ali aquela batalha, irmão, quem que vence uma batalha com um bando de cantor, uma banda, vamos pensar, hoje é uma banda, né? Uma banda cantando e louvando na frente dos guerreiros, irmão. E os guerreiros com as armas. Quem vence esse tipo de batalha, né? E o nosso Deus é assim que trabalha. As pessoas olhar para a tua vitória e falar assim, mas como que você conseguiu isso aqui?
Como que você conseguiu isso aqui com o salário que você ganha? Como que você conseguiu ter isso aqui? Como que você conseguiu essa cura? Isso aí não tem cura. Isso aí o médico disse que vai beber remédio até morrer. Como que você conseguiu? Como que você conseguiu a transformação? Como que você conseguiu isso? Como que nós conseguimos a nossa vitória na nossa nação? É através do jejum e da oração. É através do alinhamento em Deus, irmão. E quando eu oro, e quando eu intercedo por um povo, quando eu intercedo pela sua vida, quando eu intercedo pela sua vida, a primeira pessoa a receber sou eu. Quando você intercede pela minha vida, a primeira pessoa a receber é você, que recebe em primeiro lugar. E depois a bênção vai passando, e a bênção vai passando. Quando eu oro, eu vou lá orar para a igreja, eu vou lá orar para a nação, irmão, é nós mesmos que recebemos. O renovo vem sobre nós, o avivamento e a promessa, né, que o Brasil vai começar um grande avivamento na nossa nação, e esse avivamento vai varrer todas as nações. Isso vai passar no Brasil e vai atingir nações, irmãos. Então por isso eu vejo que a luta está ferrenha, mas é porque a vitória vai ser muito grande, em nome de Jesus. E nós vamos receber esse avivamento, esse poder, essa presença de Deus na nossa vida, né? Porque é melhor de tudo, irmão, melhor do que qualquer coisa, melhor do que qualquer tipo de vitória, é ser avivado pelo Espírito de Deus, é ser cheio da presença de Deus, é ser cheio da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? É ser cheio da presença. Qualquer coisa, irmão, independente do que aconteça, eu tenho que estar cheio da presença de Deus, tá? Eu tenho que estar cheio da presença de Deus. E nós temos que estar diante do Senhor, nós temos que estar buscando, porque senão, irmão, sabe o que acontece? Pessoa fraca na fé, pessoa fraca, ela não consegue a luta. Hora que vem os inimigos, irmão, 3 povos, 3 nações, ela olha, né? Ela já perde a fé. Não, você pode até ter medo de início, pastora, mas é um desemprego nessa ocasião, nesse momento, você pode até ter medo, mas logo você já levanta como o rei Josafá e já começa a orar, já começa a jejuar, apresentar diante de Deus, né, os levantes, aquilo que aconteceu, e já começa a buscar, e Deus vai trabalhar, e Deus vai guerrear essa batalha em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, louva ao Senhor, aplauda ao Senhor Jesus.